Olá, eu sou Chico Cabreira, ator, produtor, apresentador e também estou neste momento candidato a presidente do Sindicato dos Artistas do Estado de São Paulo. E eu estou aqui muito feliz na TV Relacionamento. Vem com a gente! Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo e saber de uma ferramenta muito especial com Natália Fernandes. Muito obrigado, gratidão aqui mais uma vez. Imagina, o prazer é meu, estou aqui de novo. Né? Perfeito. Fala para os nossos internautas um pouquinho sobre você, sua trajetória, e a gente sabe que você é uma astróloga muito competente e bastante vibrante, e agora também como terapeuta. Isso, né? Além desse trabalho que eu faço com astrologia e oráculos, né, eu também trabalho com as ferramentas do sistema Access Consciousness, né? Que é um sistema assim, incrível, posso dizer, com conhecimento de causa. Né? Às vezes a gente vê as pessoas falando sobre os determinados sistemas, produtos, serviços que elas vendem, e às vezes elas não experimentam aquilo na vida real, mas eu experimentei. Bacana. E senti muita diferença em uma série de questões, principalmente ligadas a questões psicológicas e de questões menores de saúde que foram se reorganizando, como se a vida fosse se reorganizando, né? E por conta dos resultados que eu tive com essas ferramentas, eu fui me especializando mais e mais em outros pormenores aí da Access Consciousness, né? E o carro-chefe desse sistema, né, que tem milhares de ferramentas, é justamente aquele produto que é o mais conhecido, que são as barras de Access, né, que você experimentou. Sim, né? Perfeito. E que não tem nada a ver com o Access lá da Microsoft. Não tem nada a ver com... Todo mundo acha, né? Nossa, será que você está ensinando Access? Isso é programa de computador? Não, né? Se chama barras de Access porque Access é o nome do sistema, né? Em português seria acesso à consciência, Access Consciousness. Barras de Access porque a Access identificou. Na verdade, o criador da Access, né, que é o Gary Douglas, ele canalizou esse sistema chamado barras de Access, né, e essas barras são pontos na estrutura do nosso cérebro em que a gente guarda informações sobre determinadas áreas da nossa vida. Então, a gente tem a barra do dinheiro, a gente tem a barra do controle, a gente tem a barra da sexualidade, assim por diante. E ali, nesses pontos, a gente vai acumulando informação, não só dessa vida, de outras vidas também. A gente acumula emoções e, às vezes, é esse acúmulo de emoções, é esse acúmulo de informações que está travando uma determinada área da nossa vida. Então, quando a gente recebe uma sessão de barras de Access, a gente está passando por um grande processo de limpeza cerebral. Não é uma lavagem cerebral no sentido pejorativo, mas é uma limpeza, deixando apenas aquilo que é útil para a gente. O pessoal costuma comparar com a desfragmentação do computador. Okay. É como se a gente estivesse pegando todas as áreas desorganizadas do cérebro, organizando, limpando o que não tem uso, aqueles arquivos que estão lá encostados, só fazendo volume, e deixando só aquilo que realmente é importante para a gente. E não é à toa. Esse HD vai esvaziando um pouco. Exatamente, esse grande HD que a gente carrega aqui vai esvaziando. Né? E não é à toa que uma sessão de barras de Access tem um efeito relaxante, porque a gente está tirando as causas mentais e emocionais da nossa tensão, da nossa ansiedade. Muitas vezes as pessoas têm, inclusive, insights muito poderosos sobre a própria vida que elas não conseguiam ter justamente porque tinha esse material acumulado ali, que não permitia que ela tivesse clareza sobre a própria vida. Uma vez, mas faz muito tempo que eu li a respeito, que o cérebro tem um arquivo de grandes alegrias e grandes tristezas, né? E tem aquela vala comum também. E que muitas vezes é assim. Você buscar a conexão que você precisa em determinado momento, às vezes não vem.
E às vezes aquela informação vem a hora que você menos precisa, aparece, né? Só que tem aquelas informações também que a pessoa, ela faz assim, ela, em vez de, faz uma autossabotagem. E tudo, a culpa é dos outros, e ele não conseguiu fazer por aquilo e tal, e isso daí vai somatizando lá dentro, e uma hora começa a fazer mal aí para os neurotransmissores, né? Então, essa ferramenta, ela consegue organizar isso direitinho e até tirar e jogar para a lixeira, né? Isso que você falou é muito interessante, Kendi, porque quando a gente tem muita coisa acumulada, o pensamento, né, a nossa cabeça, é ela quem vai dando as ordens para o resto do corpo. Então, se a nossa cabeça está desorganizada, o corpo vai se ressentir também. Sim. E quando a gente não consegue obter uma informação, quando a gente não tem a clareza suficiente para lidar com uma determinada questão na nossa vida, é porque a gente talvez não tenha consciência. E não é à toa que o sistema se chama Access Consciousness, acesso à consciência. Quando a gente faz essa grande limpeza e manda esse monte de lixo para a lixeira, a gente também acessa mais consciência. Consciência sobre questões do nosso corpo físico, principalmente, questões da nossa vida. E é essa abertura também que a gente tem como um efeito, entre aspas, colateral de uma sessão de barras de Access. Puxa vida, eu não imaginava que eu tinha tanta coisa que eu estava acumulando, sensações, emoções, informações, e é tão mais fácil agora. Sim. E eu não sabia, se eu soubesse eu tinha feito isso antes. Né? Mas no Brasil ele é recente, né? O sistema Access Consciousness está no Brasil, eu acredito, desde... eu tive contato pela primeira vez em 2013. Então já temos 8 anos. Já, mas eu acho que chegou um pouquinho antes disso. Né? E eu não tenho com clareza a data. O sistema em si foi criado nos anos 90, nos Estados Unidos, pelo Gary Douglas, foi sendo desenvolvido lá, e devagarzinho foi se espalhando pelo mundo. Hoje está praticamente no mundo inteiro. Né? Bacana. E o Brasil, apesar de não ter sido o berço ou um dos primeiros lugares para onde foi, é um dos lugares em que o sistema mais cresce. Grandes cidades, né? Sim, principalmente grandes cidades do Brasil. Não só São Paulo e Rio de Janeiro, capitais de modo geral, sempre tem um praticante, sempre tem um facilitador, porque é um sistema que traz alívio rápido. Né? Melhora a autoestima. Melhora muito a autoestima, melhora muito a concentração. Eu tenho casos de pessoas que tiveram melhoras impressionantes em ansiedade e depressão, entre outros efeitos interessantes em questões de organização pessoal, né, com esta limpeza. Ok. Uma cidade tão grande igual São Paulo, existe muita neurose também. Então, é o medo de tudo. E o grau de importância das coisas vai ficando diferenciado. Então, tem aquela reclusão que às vezes é desnecessária. Tem uma série de coisas que precisava limpar mesmo. E outra coisa interessantíssima que você trouxe e que tem tudo a ver com o Access, né? Porque as barras de Access e as ferramentas corporais da Access, né? Você experimentou inclusive uma das ferramentas corporais, que é o facelift, né? Que é um assunto que rende uma outra conversa, né? Que é maravilhoso também. Essas ferramentas corporais, elas são necessariamente presenciais. Porque a gente, principalmente depois dessa pandemia, mas o ser humano já fazia isso, né, Kendi? A gente já tinha, principalmente numa cidade grande, essa tendência a se isolar, a se enclausurar, a ficar ali fechado, tentando resolver tudo pelo computador ou de uma forma distanciada das pessoas. E com isso a gente desaprende a receber das pessoas. Né? A gente desaprende a ter uma troca saudável corpo a corpo. Né? As pessoas confundem muito o receber de um outro corpo com sexualidade. E não precisa ser só uma relação sexual. Pode ser um contato físico, um abraço, um toque carinhoso. Né? E o processo das barras de Access também traz isso. A oportunidade de você se abrir para receber de uma outra pessoa no nível físico. Os nossos corpos gostam muito de receber carinho, de receber toque, de receber abraço.
E a gente não se dá essa possibilidade no nosso dia. É verdade. É muito interessante. Oná, para quem que você acha que é recomendável, o pessoal que está nos assistindo, será que é para mim? Então eu queria que você falasse assim. Na minha concepção, ele vale para todas as pessoas. Mas principalmente quem tem ansiedade, e eu acho que quase todo mundo tem ansiedade. É uma das coisas que precisa. Ele é rápido, mas é altamente poderoso. Sim, você está certo, Kendi. A gente pode realmente oferecer para qualquer pessoa, não tem contraindicação, você pode fazer várias vezes. Pode estar tomando remédio, pode tudo. Então. Não tem problema nenhum. É um complemento, inclusive, para tratamentos psicológicos e psiquiátricos, né? Não exclui o tratamento, mas pode ser usado conjuntamente e traz uma evolução no quadro de transtornos psicológicos assim, muito interessante, né? Claro, esse seria um primeiro público-alvo, mas outras pessoas também que a gente pode convidar, né, com mais ênfase para experimentar, são pessoas que têm dificuldade para relaxar, né? Às vezes tem um tensionamento em uma determinada parte do corpo, uma sessão de barras de axis pode ajudar a pessoa a se conectar mais com o próprio corpo, pode até ter um apoio ali para aquela pessoa perceber o que é que está acontecendo, por que ela está gerando aquilo, por que o corpo está trazendo aquele tensionamento, né? É tudo como consequência aí de uma ampliação da consciência, né? Como a gente comentou. É verdade, porque o corpo fala, então descobrir isso daí, ele restabelece aquele fluxo de energia que a pessoa precisa. Sim, a mente vai estar livre daquele peso que a pessoa estava carregando, e às vezes ela nem tem consciência, né? Sim, ela está carregando muita informação inútil, muitas emoções que às vezes não são dela, e ela está se apropriando. E quando tudo aquilo sai de cena, uau, caramba! Não, é outra pessoa. É outra pessoa. E é gostoso, assim, você ver uma pessoa assim, que está muito triste, desiludida da vida, e depois na outra semana você vê a pessoa alegre, comunicativa. Isso faz muito bem. Com certeza. É claro que há casos e casos, né? Para algumas pessoas pode ter um efeito imediato, para outras pessoas pode levar mais tempo. Mas é muito da pessoa querer também, né? É da abertura. Da abertura, né? exatamente. De como ela vai conduzir esse processo pessoalmente. Mas o grande barato, Kendi, é que as barras, elas são uma ferramenta maravilhosa, e nesse ponto você também tem que estar coberto de razão, de trazer mais leveza e alegria. Sim, perfeito. Quando a gente percebe que a gente não é tão escravo da nossa mente como a gente achava que era, ou que a gente nem tinha consciência que era, e a gente descobre que a gente pode, opa, pera lá, quem manda aqui sou eu só vou processar, absorver, tomar para mim aquilo que é importante, vai me trazer uma contribuição, né? A gente começa a virar esse jogo e a vida começa a ficar mais leve. E aí a gente começa a ver que a física quântica realmente ela existe, né? Toda essa parte aí de trocas de energia, tudo ajuda a fluir. Hoje a gente tem também as constelações familiares empresariais, tem aí uma série de ferramentas aí, formação de terapeutas muito bons nessa área, e realmente a coisa vai indo bem. E o que é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque a gente está caminhando aí para uma condição aí de mais consciência, chegando sobre quem nós somos, o que é esse mundo no qual a gente vive, o que é que a gente pode fazer em favor dele. E tudo isso sem aquela pressão, como se a gente tivesse uma espécie de missão ou alguma coisa assim. É simplesmente porque é leve, é gostoso, vai fazer bem. É só isso, né? Contribuir para o mundo apenas porque isso vai trazer mais leveza para todo mundo, inclusive para você. Perfeito. E como nós temos aí a longevidade eu falo para o pessoal assim, vale a pena a gente viver, mas por saúde. Né? Assim, a gente gostar da gente, gostar das outras pessoas, fazer e tentar realizar todos os sonhos que tem na vida, e não ficar só se lamentando. Que o tempo passa. E
E isso, né, o passado, a prisão no passado, aquilo que já foi, por que eu não consigo fazer as coisas da mesma forma, etc, etc. Porque o mundo está em constante movimento, o universo está em constante movimento. A tônica do universo é o movimento, né? Os gregos antigos já sabiam disso, né? A filosofia da Grécia Antiga já sabia disso, né? A gente, na nossa sociedade, e aí a gente poderia investigar entre várias causas o que é que causou isso, mas a gente perdeu essa consciência de que há um movimento, de que há ciclos de vida, de situações que vão se sucedendo e a gente passa de um ciclo a outro como experiência para conseguir mais consciência, né? Para se abrir para mais consciência e não ficar naquela bolha, né, de segurança, achando que, por exemplo, se a gente for pensar em 50 anos atrás, era muito comum as pessoas passarem a vida inteira trabalhando no mesmo lugar. Exato. Né? E a gente quebrou com essa ideia radicalmente, né? Em curtíssimo espaço de tempo, as pessoas ainda estão meio atarantadas, mas na verdade a gente está caminhando para voltar para o que realmente está conectado com tudo que existe, que é a flexibilidade, que é o movimento. E nesse sentido as barras ajudam também a romper com essas ideias estratificadas do que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo. Não, pera lá, vou explorar. Eu sou filho de Deus, né? Sim. Eu não sou... É como diz aquele para-choque de caminhão, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Então eu estou aqui para brincar, para explorar esse planeta. Eu não estou aqui para ficar tentando provar que eu estou certo, que eu estou errado, que eu tenho que fazer isso, porque isso aqui é o que vai fazer tal coisa, né? Essa quebra de ideias estratificadas é um dos grandes benefícios da prática regular de barras de Access. Maravilha. Você vê que interessante. Eu fui semana passada para Guaratinguetá, que é pertinho daqui. E aí eu fui procurar o significado de Guaratinguetá, nome comprido, Guarani, mas ele fala assim, lugar onde se faz o anzol. Parece coisa pequena, né? Mas assim, é que não existia o prêmio Nobel. Mas quem inventou o anzol, que alimentou milhares de pessoas, né, durante esses tempos, né, tal, merecia realmente um prêmio Nobel. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais. O anzol foi descoberto 7.000 anos antes de Cristo. Uau! Os pesquisadores acharam isso daí. Então é coisa interessante que realmente ele veio para ficar, né? E também todos esses conhecimentos aí terapêuticos de energização vieram para ficar. Nós estamos em instantes finais. Gratidão mesmo por você ter vindo aqui, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, como que elas fazem para receber aí as barras de Access, né? Marcando aí, fala o local, fala o site, telefone, à vontade. Bom, antes eu queria convidar as pessoas para aprender barras de Access, se elas tiverem interesse. Eu também ensino essa técnica. Bacana, né? Perfeito. Inclusive a gente vai ter uma classe dia 6 de novembro agora, aqui em São Paulo, e uma classe dia 28 em Campinas. Né? Então, quem tiver interessado é só passar nas minhas redes sociais. Né? Eu estou no Instagram como Natália, com TH, Fernandes, tudo junto, underline, aquele traço compridinho, Access, né? ACCESS. Lá tem as datas, tem ficha de inscrição, tem as condições de pagamento, e na dúvida me manda um inbox, né? Uma mensagem privada, ou então me manda uma mensagem pelo WhatsApp, né? No 011-99332-5349. E quem quiser ser atendido, né, com barras de Access e também com outras ferramentas do sistema Access Consciousness, aqui em São Paulo eu atendo no espaço Lotus Azul, que fica no Tatuapé, pertinho do metrô Tatuapé. E em Campinas, na região de Campinas, eu atendo também, né, na cidade de Campinas e na cidade de Valinhos. Então, se, por exemplo, você é um internauta que está aí nessa região, também estou à disposição. Gratidão, viu? Imagina, gratidão. Já estou mais aliviado aí depois desse. Só de conversar sobre isso. Só de conversar sobre isso. Ok, muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a Natália Fernandes, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.